Olá, meu nome é Vinícius Vitti e hoje eu vim aqui para vocês apresentar o projeto 1 da disciplina de ECA 707 da Universidade Federal de Itajubá, ministrada pelo professor Carlos Alberto Villegas Guerreiro. A temática do projeto consiste na necessidade da empresa Automatic, uma empresa de automação industrial localizada em Itajubá, em desenvolver a programação de um CLP da Siemens para implementação em uma linha de empacotamento de grãos de café na indústria Três Corações. Então, para isso, a empresa Automatic foi a campo e levantou o seguinte esboço do processo. O processo ele é constituído de 3 cilindros pneumáticos, 2 esteiras e 2 motores. Inicialmente, o abastecedor é responsável por posicionar a caixa aí no início do processo, e as esteiras, tanto a 1 quanto a 2, vão ser responsáveis pelo deslocamento horizontal dessas caixas. Uma vez que a caixa estiver localizada abaixo do enchedor de grãos, ela é cheia e deslocada até a plataforma sob o cilindro C2. Uma vez que a caixa estiver localizada ali, o cilindro C2 é responsável por levantar essa caixa até a posição do cilindro C3. Uma vez a caixa posicionada lá, o cilindro C3 atua deslocando a caixa para a segunda esteira. O processo ele inicia com uma botoeira de start e ele pode ser interrompido a qualquer momento por uma botoeira de emergência. Caso o processo ele seja interrompido durante o enchimento dos grãos, ao retomar o processo clicando na botoeira de start novamente, essa caixa que não terá o volume completo de grãos, ela será direcionada para a empilhadora juntamente com as outras caixas. Porém, essa caixa não será contabilizada no processo, pois ela não está cheia. Esse processo ele é repetido por 3 vezes, de maneira a preencher completamente a empilhadora. Então, 3 processos válidos consistem em um processo correto nesse caso. A temporização desses processos e a explicação da lógica também será elucidada pelos meus companheiros agora em seguida. Boa noite, aqui é o Marcos Felipe e eu vou estar explicando a primeira parte do CAD-Simo. Essa primeira linha aqui, essas duas primeiras linhas, na verdade, são para o processo de parada de emergência, certo? Então, se você apertou, vai parar o processo aqui, vai setar com isso aqui, e se você quiser retomar, ele vai resetar a parada que você fez de emergência. Aqui, essa linha é para mostrar que o primeiro cilindro tem que estar sempre estendido. Ele não pode estar assim, a menos que esteja uma caixa abaixo dele. Então, quando você liga o processo, vai clicar na botoeira de ligar, você vai jogar uma caixa na esteira e daí vai indicar esse flag aqui e esse daqui para mostrar que tem uma caixa na esteira e que tem uma caixa já em processamento e vai estar decorrendo o processo. Com uma caixa na esteira, com uma caixa lá dentro da esteira, vai ativar a esteira e ela vai começar a mover. Assim que a esteira começar a mover, o sensor S1 do primeiro cilindro, ele vai indicar que tem uma caixa abaixo dele e que se a caixa não estiver cheia, vai indicar que o primeiro cilindro tem que retrair para que seja abastecida essa caixa. Essa parte aqui de cima são condições de erro, certo? Caso você aperte a botoeira para desligar de emergência, ou então não haja uma caixa na esteira, ou então o sensor, então tipo, a caixa está cheia, o sensor ativo e tal, isso aqui tudo é para resetar a esteira, tipo, e fazer com que ela pare. E quando a caixa fica cheia, ou quando você apertar na bateria de emergência, tem que resetar o flag do cilindro para que ele recue. Assim que o sensor do cilindro vê que tem uma caixa embaixo dele, ele vai começar a contar 3 segundos para o abastecimento dos grãos. Caso o processo seja interrompido no meio do abastecimento, a caixa tem que ser invalidada, então ela vai ser jogada para o final da linha e não vai ser contabilizada. Jonathan aqui, eu vou explicar o restante do ladder. Agora que a caixa chegou no sensor 2 e ela ainda não está no processo de subida, que é dado por esse flag aqui, ele para a esteira 1, né, porque a caixa não está mais sobre a esteira 1, e inicia o processo de espera de 3 segundos usando esse flag aqui do FASP. Se o FASP estiver ativado e o processo não estiver interrompido, ele conta os 3 segundos. Contou esses 3 segundos, ele reseta o flag de espera e ativa o flag de subida. E aqui é o controle dos cilindros 2 e 3. Né? Se o processo não estiver interrompido, ele estiver no processo de subida, ele expande o cilindro 2.
E uma vez que o cilindro 2 estiver totalmente expandido, né, que aqui é o sensor do cilindro 2, ele começa a expandir o cilindro 3. Uma vez que o cilindro 3 foi totalmente expandido, o processo de subida foi completado, então reseta a flag de subida e ativa a flag que indica que a caixa está sobre a esteira 2. Né? Aqui é o controle da esteira 2, né? Se a caixa estiver lá e o processo não estiver interrompido, a esteira 2 opera. E aqui a gente chega no processo de contagem. Tem um flag aqui que é o FCON, que controla o reset do computador, uma vez que foram contadas 3 caixas, e aqui é o processo de chegada da caixa ao sensor 3. Uma vez que a caixa chegou ao sensor 3, ele vai contar 1 desde que a caixa não tenha sido invalidada, né? É controlado por esse flag aqui. Se chegou no sensor 3 também a caixa não está mais sob a esteira 2, então reseta esse flag e usa um flag aqui que indica que a caixa passou pela esteira, pelo sensor 3, que é esse FS3 aqui. Daí, uma vez que ela passou pelo sensor e não está mais no sensor, que vai ser dado por essa lógica aqui, e tem o flag aqui para indicar que ela já passou pelo sensor, ou seja, isso aqui indica que ele passou pelo sensor e não está mais lá. E isso permite que a lógica continue sem problemas. Então, ele passou pelo sensor 3, não está mais ativando o sensor 3, o que acontece? Tem o resetamento dessas 3 flags aqui, o cheio, o IV e o FS3, eles precisam ser resetados para que a próxima caixa que entrar na linha consiga fazer o processo sem problemas. E aqui tem a lógica do contador, né? Se o contador ainda não bateu em 3 contagens, ele ativa a flag que adiciona uma nova caixa automática lá no início da lógica. E aqui é se o contador chegou em 3. Se o contador concluiu, o que acontece? Ele ativa a flag que reseta o contador, né, para o próximo processo poder ocorrer normalmente. Ativa a lâmpada que indica processo completo, né, a lâmpada amarela lá do lado da esteira. E reseta a flag de caixa na esteira, né? Isso aqui é importante porque uma vez que isso aqui foi resetado, a linha de produção pode ser reativada pressionando a botoneira ligar. E isso completa a lógica Ladder. Eu sou o Gustavo e irei demonstrar o funcionamento do projeto simulando o CAD Simo e mostrando a tela do PC Simo. A operação da linha começa com o comando do operador no botão Start, abastecendo com uma caixa e ligando a primeira esteira. A caixa é conduzida pela esteira 1 até chegar no enchedor de grãos, que é controlada pelo cilindro 1 inicialmente fechado. Quando a caixa atinge a posição do sensor 1 abaixo do cilindro 1, a esteira para, o cilindro 1 é aberto, ficando na posição totalmente aberta por 3 segundos. Após o enchimento, a esteira conduz a caixa até a plataforma do cilindro 2. Lá, permanece parada por 3 segundos. Em sequência, o cilindro 2 é atuado, elevando a plataforma até ficar totalmente alinhado com a esteira 2. O cilindro 3 é acionado para empurrar a caixa para a esteira 2. Com a caixa sobre a segunda esteira, esta será ligada automaticamente. Com a partida da esteira 2, os cilindros 2 e 3 voltam para o seu estado inicial. Com a caixa saindo da segunda esteira, o processo será reiniciado automaticamente, colocando uma nova caixa na esteira 1. O processo é finalizado após o empilhamento de 3 caixas completamente cheias de grãos. Para o caso de ser pressionado o botão de parada de emergência, todo o processo é parado, sendo as esteiras paradas, os cilindros voltados para sua posição inicial, e caso a caixa esteja no processo de enchimento, seu enchimento não será completo e a caixa será encaminhada para a empilhadora e não será contabilizada para a finalização de todo o processo.